Olá, pessoal. Esta é a nossa segunda aula de História do Pensamento Econômico no formato EAD, no formato de ensino à distância. Como vocês perceberam na primeira aula, a melhor solução que encontramos para postar essa aula foi criando um vídeo no YouTube. Tá? Não foi possível postar essa aula no Stoa, porque tem meio giga o arquivo, é realmente muito grande e o sistema não comporta. Então, vamos prosseguir nesse formato. Tá? Eu coloco no Stoa um link, vocês acessam esse link e imediatamente remete ao vídeo da aula. Então, estamos na nossa segunda aula, nesse formato, o formato YouTube. Agora temos um canal no YouTube. E em algum slide, em algum momento da aula, aparecerá a questão. Vocês têm um prazo de 1 semana para me enviar essa questão por e-mail. O e-mail vocês já conhecem. No meu e-mail pessoal, que eu indiquei na aula anterior. E essa questão valerá como controle de presença. Tá bom? Feita essa observação inicial, vamos ao conteúdo. O objetivo inicial dessa aula é discutir a principal obra de Jevons, pelo menos em teoria econômica, que é esse livro publicado em 1871, intitulado A Teoria da Economia Política. Comentamos bastante sobre esse livro na aula anterior. Vamos aprofundar agora alguns aspectos. Essa teoria ela é uma continuação do artigo de 62 e do artigo de 66. E agora ele aprofunda alguns pontos. Tá? Ele está em linha de continuidade, principalmente com o artigo de 66, o breve exposição de uma teoria matemática da economia política, e aqui ele vai aprofundar alguns pontos. Ok? Muito bem. Então, em analogia com os dois ensaios da década de 60, a teoria da economia política repete alguns passos, alguns procedimentos analíticos e segue a mesma temática dos ensaios. Ok? Novamente, ele cita Bentham, o que mostra a proximidade entre Jevons e Bentham. Bentham, que não é um economista, é um filósofo moral. E Jevons, agora basicamente um economista, mas tinha sido professor de filosofia moral. Nós vamos ir para o capítulo 3 do livro, intitulado A Teoria da Utilidade, em que Jevons propõe desenvolver o que seria os fundamentos da análise das sensações, aplicando algumas ideias de Jeremy Bentham em filosofia moral, no caso do consumo e a questão da utilidade no consumo. Então é uma análise econômica, mas importando algumas coisas da análise de Jeremy Bentham na filosofia moral. Então ele diz: a mercadoria tem um grau de utilidade. É o prazer derivado do consumo dessa mercadoria. O que a gente chamaria de utilidade associada a uma porção dessa mercadoria. É o grau de utilidade. Ele diz que essa utilidade é função apenas da quantidade dessa mercadoria. Tá? Então, é o prazer específico no consumo de uma mercadoria e, inicialmente, pode-se pensar essa mercadoria como consumindo individualmente, isoladamente. Então, não é o café com leite, é a utilidade do café ou a análise da utilidade do leite, não é a combinação das utilidades da mercadoria, por enquanto. Então, ele vê uma mercadoria específica que é consumida, a utilidade da porção dessa mercadoria, que é o grau de utilidade, depende da quantidade dessa mercadoria. Uma outra coisa que ele afirma é que a utilidade de diferentes pessoas não podem ser comparadas, que é algo muito aceito em curso de microeconomia. Então, eu não posso comparar a utilidade do José no consumo da mercadoria milho, da unidade de João no consumo da mercadoria milho. São coisas distintas que não podem ser comparadas. Tá? O que eu posso, para cada um deles, José ou João, é comparar a utilidade no consumo de milho, com a utilidade no consumo do fubá, no consumo da pipoca. Eu posso fazer comparação interna, comparação do indivíduo com ele mesmo, comparação das diferentes mercadorias que são consumidas pelo mesmo indivíduo. O que não se pode fazer é uma comparação interpessoal dessas utilidades. Ele fala, além do grau de utilidade, ele fala em utilidade marginal, que como nós vimos ele chama de grau final de utilidade, essa é a expressão
que ficou mais fixa, mais sedimentada, tá certo? Que ele passa a utilizar. E aí ele formaliza o grau final de utilidade. A utilidade do incremento marginal dividida pelo tamanho desse incremento. Tá? Pode-se, inclusive, pensar em termos de derivada. Se você imaginar que esse incremento da utilidade e da quantidade do consumo for infinitesimal. O que determina o valor? O que determina o valor como sensação subjetiva? O valor como prazer? Basicamente, tá? O valor, ou seja, o prazer, a utilidade marginal, o grau final de utilidade, é utilizado para determinar a proporção em que as mercadorias são trocadas numa situação, digamos assim, final ou de equilíbrio, embora o conceito de equilíbrio não seja totalmente adequado ao esquema de Jevons. Mas, tá bom, vamos falar, equilíbrio, né? Então, você tem a proporção final em que as mercadorias são trocadas, e o que determina isso, a proporção que efetivamente as mercadorias são trocadas, é a razão entre os graus finais de utilidade, isso nós já vimos. Né? E por outro lado, o modelo de Jevons, o modelo da troca simples, visto na aula anterior, o resultado, a proporção final em que os bens são trocados, depende dos estoques iniciais. E os estoques iniciais, você pode associar isso à escassez das mercadorias, pode associar isso ao trabalho na obtenção das duas mercadorias que compõem os dois estoques e assim por diante. Então você pode dizer que o grau final de utilidade, a razão entre os graus finais de utilidade determina a proporção em que as mercadorias são trocadas, e os estoques iniciais, que afetam o grau final de utilidade, por sua vez, depende da escassez. Então, o valor é uma combinação, né, entre a escassez e a razão dos graus finais de utilidade. Bom, essa utilidade de Jevons, ela pode ser mensurada. Então, na literatura se diz que Jevons era um cardinalista que acreditava na medida da utilidade. Veja, Jevons não oferece um critério operacional, como apontaram os críticos, de como seriam feitas essas medidas da utilidade. E demorou muitas décadas depois para que os economistas tivessem um critério realmente operacional. Mas, tradicionalmente, se associa Jevons à ideia de que, pelo menos em tese, seria possível uma medida quantitativa. Mas mesmo que não tenha obtido uma medida estritamente quantitativa, o Jevons faz uma ampla discussão de como se daria, quer dizer, que variáveis afetam a medida da utilidade, o que torna a utilidade maior, a utilidade total maior ou menor. Tá? Ele diz, é necessário aos economistas efetuarem um cálculo de utilidade, tá, nas situações mais comuns, mais ordinárias dos homens, em que eles buscam atender às suas necessidades básicas, né, gerar prazer no consumo, ao menor custo em termos de esforço, de dor, de sacrifício, de trabalho. Então é sobre essa situação comum, ordinária, que ele aplica a teoria. Como os homens obtêm o máximo de prazer com o mínimo de esforço. Para tanto, ele começa no capítulo 3, apresentando esse gráfico aí do slide, que é um gráfico muito famoso do Jevons. Bom, no eixo X, pode-se imaginar o consumo de um bem. Tá? O bem vai sendo consumido. Cada canaleta dessa, você pode imaginar 1 minuto de consumo. Tá? Você pode imaginar consumo e tempo de consumo. Tá? O bem vai ser consumido e a gente pode imaginar também que existe um tempo uniforme, tá? Ao longo do qual ocorre o processo de consumo. Tá? O indivíduo vai usufruindo o bem em intervalos. Claro que cada intervalo desse pode ser pensado como, por exemplo, 1 minuto, mas em cada intervalo desse ocorre o consumo de uma quantidade desse bem e a porção de uma porção desse bem, e essa porção é sempre a mesma. Então, vocês observem no gráfico, portanto, a canaleta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pode ser imaginada como 8 porções consumidas desse bem, e em cada intervalo desse, em cada canaleta dessa, um intervalo de 1 minuto. Tá? Já no eixo da coordenada, no eixo Y, você pode imaginar a intensidade do prazer nesse consumo.
Note que a primeira e a segunda canaleta ela é aberta, né? Ela não tem uma base, ela não tem um platô superior. Né? Por que ele é aberta? Porque ele imagina que o consumo na canaleta 1 e 2 ele é tão importante, tão vital para a preservação da vida, que ele teria uma utilidade infinita, quer dizer, a intensidade da utilidade seria indefinida ou infinita, dada a importância desse consumo. Então, vamos pensar um consumo cuja intensidade do prazer seja limitada. Então, começo pela terceira porção e essa intensidade é medida pelo segmento de reta MP. E o MP permanece aproximadamente constante nesse intervalo considerado. O intervalo é curto o suficiente para que o prazer se torne constante nesse intervalo. É por isso que é um retângulo, por isso que o platô ele é reto, certo? Então, a área toda, né, dentro dessa terceira canaleta, mede a intensidade do prazer, levando em conta essas duas dimensões, né? A duração, né, ou a porção, do tempo que essa porção do bem é consumida, e a intensidade, que é exatamente a distância vertical. Então vocês percebem que essa área, a área desse retângulo, vai ficando cada vez menor, né? Ou seja, o prazer vai ficando cada vez mais intenso. E isso tem a ver com a utilidade marginal decrescente, o que o Javos chama de o grau final de utilidade decrescente. Então, essa é a ideia básica do gráfico. Identificar no prazer essas duas dimensões. Depois nós vamos falar em outras dimensões, em outras 5 dimensões. Nós vamos começar com essas duas dimensões, tá? Então seria a quantidade consumida do bem, ou o tempo em que ocorre esse consumo, seria uma primeira dimensão, e a outra dimensão, a intensidade do prazer, tá? Então começa com essas duas dimensões, e note, né, que o prazer começa mais intenso e vai se tornando cada vez menos intenso. A ideia do grau final de utilidade cada vez menor, que nós associamos à primeira lei de Gaussian, que é a lei da utilidade marginal decrescente. Então, o eixo OX representa quantidades de um bem consumido. Aí está dividido em 8 partes, ou 8 porções, que são idênticos acréscimos ao bem a ser consumido. O eixo OY representa a intensidade do prazer produzido pelo consumo. E cada canaleta vertical, ou esse retângulo em pé, representa a utilidade do acréscimo do bem consumido. Tá? Você pode associar o último retângulo desse ao grau final de utilidade. Então a ideia é, cada nova porção contribui para um acréscimo de utilidade cada vez menor. E como eu comentei, as duas primeiras porções teriam uma utilidade indefinida, porque são porções indispensáveis à vida. Pode-se, inclusive, falar em utilidade infinitamente grande. Por isso que a base superior não tem base superior, é uma utilidade sem limite, ou seja, é uma canaleta aberta nesses dois primeiros casos. Vamos a um exemplo citado no capítulo 3 da teoria de Jevons, onde Jevons cita o valor do pão, comenta o valor do pão. Vamos lá. A utilidade quase infinita de manter a vida, e quando se torna uma questão de vida ou morte, uma pequena quantidade de comida excede em valor todas as outras coisas. Mas quando desfrutamos de nossos suprimentos comuns de alimento, um pão tem pouco valor, porque a utilidade de um pão a mais é pequena, estando nossos apetites saciados por nossas refeições costumeiras. Então, essa situação de utilidade infinita não é uma situação usual. Pega o exemplo do pão. O pão, usualmente, não estamos com tanta fome assim, já comemos o pão no café da manhã, o pão não tem tanta importância assim, a nossa vida não depende do pão. Né? Então, o valor de uma porção do pão, ele é bastante limitado e é relativamente pequeno, né? Numa situação normal, cotidiana, que as pessoas, os indivíduos, já apresentam um certo grau de saciedade em relação a esse bem de consumo. Tá? Então, é isso que Jevons exemplifica nessa passagem. Bom, como varia a intensidade do sentimento? O Jevons vai mostrar que, pela hipótese de construção do gráfico, o sentimento permanece constante dentro de um intervalo. O sentimento,
grandeza do prazer, a importância do prazer, a intensidade do prazer, ela varia, com o tempo varia até continuamente, tá certo? À medida que se aumenta as porções consumidas, né, sequencialmente. Mas o que ele está dizendo é, se considerar um intervalo de tempo suficientemente pequeno, podemos imaginar que essa intensidade seja constante. Por isso que as canaletas elas são desenhadas como retângulos. Vamos ver a passagem do Jevons, onde ele comenta exatamente o gráfico anterior. Podemos imaginar que a intensidade varia ao fim de todo minuto, mas que permanece constante nos intervalos. A quantidade observada em cada minuto pode ser representada, como na figura acima, por um retângulo, cuja base deve corresponder à duração de um minuto e cuja altura é proporcional à intensidade do sentimento observado no minuto em questão. Ao longo do eixo OX, medimos o tempo, e ao longo das paralelas ao eixo OY, medimos a intensidade. Cada um dos retângulos entre PM e QN representa o sentimento de um minuto. A quantidade total de sentimento gerada durante o tempo MN será então representada pela área total dos retângulos entre PM e PQ. Então, olha, cada retângulo desse representa a intensidade do sentimento associada a uma porção ou a um intervalo do tempo. E se você pega 2 instantes no eixo horizontal do gráfico, por esses 2 instantes cabem uma série de retângulos cada vez menores. Então, a área de todos esses retângulos, a soma dessas áreas, fornece a quantidade total do sentimento gerado nesse intervalo de tempo, no caso, no intervalo MN apontado no gráfico. Tá? Então, a área sobre esta curva representa a utilidade total. Tá? É como naquelas curvas de utilidade, tá certo? Em que a área sobre ela representa a utilidade total, que é visto na microeconomia. E a derivada da curva é a utilidade marginal. Então ele está chegando nessa ideia, conhecida da microeconomia. Outros temas ainda no capítulo 3 da teoria da economia política. Ele fala, agora vamos imaginar uma mercadoria capaz de diferentes usos. Tá? O exemplo que eu dei na aula passada, né? Milho pode ser usado para fazer pipoca ou bolo de milho. Então uma única mercadoria, no caso milho, com diferentes usos. Qual é a alocação ótima dessa mercadoria nos seus usos? Quando igualam os graus finais de utilidade em cada uso, conforme nós vimos. Esse raciocínio é desenvolvido no capítulo 3. Né? Os diferenciais de utilidade do milho para produzir a pipoca ou o bolo, eles se igualam. Então aí tem a alocação ótima do fator milho em 2 usos em 2 produções. E também em 2 tipos de consumo. Agora ele introduz um aspecto que ele já tinha comentado no artigo de 66, na breve exposição, né, da teoria matemática da economia política, que é a questão da escolha temporal, a escolha ao longo do tempo ou intertemporal. É interessante que nessa análise, no final do capítulo 3, o Jevons introduz a ideia de preferência temporal. Então ele fala que há indivíduos que são neutros em relação ao tempo, há indivíduos que preferem o presente e indivíduos que preferem o futuro. Se o indivíduo for perfeitamente neutro em relação ao tempo, ele aloca os bens ao longo de uma sequência de período, igualando as utilidades marginais, igualando o grau final de utilidade. Tá? Então, bem, eu posso consumir hoje, posso consumir amanhã ou depois, então como é que eu faço essa alocação? Eu distribuo esse bem ao longo do tempo, desde que o bem não seja perecível, eu vou falar isso daqui a pouco, tá certo? E como o indivíduo é perfeitamente indiferente ou neutro em relação ao tempo, então ele aloca de tal maneira a igualar as utilidades marginais. Como se o tempo fosse o uso, quer dizer, como se fosse o mesmo bem, no caso o milho, que pode ser alocado para a produção de pipoca ou a produção de bolo. Mas aí, nesse problema, é um bem com diferentes usos no mesmo tempo. Agora, vamos supor, é o milho para produzir pipoca. Então, eu produzo um pouco pipoca hoje, um pouco amanhã, um pouco depois da manhã. Então, como é que eu distribuo esse milho, que não é perecível por definição, tá certo? Por hipótese, como que eu distribuo esse milho para produzir pipoca ao longo do tempo? Então, eu faço isso de tal maneira que as utilidades marginais do consumo de pipoca, hoje, amanhã, depois de amanhã, se igualem. Tá? Ora, e se o indivíduo tiver uma preferência temporal, se ele não for perfeitamente neutro em relação ao tempo? Aí o Jevons vai introduzir esses fatores, esses índices, Q1, Q2, Q3,
que indica a preferência temporal. Tá? Então significa o seguinte, quanto maior a preferência temporal, maior o peso desse fator. E aí o indivíduo, ao invés de igualar os graus finais de utilidade, ele iguala o produto QI, UI. Então Q1, U1 é igual a Q2, U2. Então note, se ele prefere mais hoje do que amanhã, hoje é o tempo 1, amanhã é o intervalo 2. Hoje é o intervalo 1, amanhã é o intervalo 2. Então, se ele prefere mais o dia de hoje que o dia de amanhã, então Q1 é maior que Q2. Então, para que essa igualdade Q1, U1 seja igual a Q2, U2, então o 1 é menor que o 2. Então, por que o grau final de utilidade hoje é menor? Porque exatamente ele está consumindo mais hoje. Então, se ele consome mais na data atual, a utilidade marginal é menor. Mas, em compensação, o peso que ele atribui à data, que é o Q1, é maior. Portanto, o produto Q1, U1 é igual a Q2, U2. Interessante, né? Então, a preferência temporal é vista na distribuição desses pesos. Essa foi uma ideia interessante, embora atualmente não se use esses índices para indicar a preferência temporal, né? A preferência temporal, ela vai no próprio formato da função utilidade, coisas assim, tá certo? Vocês veem do curso de microeconomia, mas o Gemos trabalhava com esses índices, com esses pesos, que indicavam as preferências temporais. Agora, ele introduz o problema do risco. Por exemplo, no modelo que eu citei, na alocação temporal do milho, existe o risco, por exemplo, que o milho desapareça, que o milho apodreça, tá certo? Que o milho seja confiscado. Então, quando se faz o cálculo entre o consumo presente e o consumo futuro sempre envolve um risco maior do que no presente, né? A gente tem mais controle sobre as condições presentes do que as condições futuras, porque existe uma incerteza relacionada ao futuro, né? Então, não adianta, nesse caso, igualar as utilidades marginais, porque as preferências são diferentes e também porque existe um problema de risco. Então, não adianta igualar simplesmente QI ou I, levando em conta as preferências temporais, é necessário um outro fator que tem a ver com risco. Tá? E aí o Jevons introduz esse outro fator, que são essas probabilidades P1, P2, P3, etc., PI, PI, que é a probabilidade do bem conservar-se em perfeito estado até a data futura. Tá? Então, se o milho hoje e o milho no futuro tem o mesmo risco, né, e apresenta a mesma qualidade, então o preço que se atribui PI, P1 hoje, e o preço, digamos, P2 para o dia da manhã, acaba sendo o mesmo. Se amanhã tem um risco, tá? Então significa que o preço P2 é maior, tá? E o preço P1 é menor, tá? Porque tem um risco menor. E agora você distribui ao longo do tempo, levando em conta o risco e incerteza. Risco e preferência temporal, tá? Então fica PI, QI, UI é igual a constante ao longo do tempo. P1, Q1, U1 igual a P2, Q2, U2 e assim por diante. Você iguala as utilidades, os graus finais de utilidade, levando em conta também esses dois pesos, PI e QI. Tá? Muito interessante, né? Então ele faz essas considerações usando esses pesos. Muito bem, então esse é o capítulo 3 da Teoria da Economia Política de Gemos. Vamos ao capítulo 4. No capítulo 4, ele desenvolve exatamente a teoria da troca simples que nós vimos na aula anterior. Então, a gente não necessita mais discutir em detalhes essa troca, que já foi bastante explorada anteriormente, tá certo? Vamos ao resultado. Então, na teoria você tem dois indivíduos, dois estoques, e aí ocorre a troca entre eles e entre as duas mercadorias envolvidas. A condição de equilíbrio, vamos chamar assim. A distribuição das duas mercadorias entre os agentes produz o máximo de satisfação, é o equilíbrio maximizador de prazer, satisfação ou utilidade total para ambos os indivíduos, para cada um deles e para ambos, tá certo? É a condição em que há uma proporcionalidade entre os graus finais de utilidade e o inverso da razão de troca das mercadorias. É o que nós vimos, né? A razão entre, para cada indivíduo, né? Para o indivíduo, a razão entre as utilidades marginais, calculada nos estoques finais, no nosso exemplo era trigo e carne. Então, o indivíduo A, após a troca, tem um estoque final de trigo, estoque final de carne, ele calcula o grau final de utilidade do trigo e da carne, a razão entre esses graus finais de utilidade é Y sobre X, que é exatamente a proporção em que as mercadorias são trocadas, tá? É a razão de troca das mercadorias. Y sobre X, ou seja, carne
sobre, né? Sim, carne sobre trigo, é a utilidade marginal do trigo, dividido pela utilidade marginal da carne, para cada indivíduo envolvido na troca, nos estoques finais desses dois indivíduos em questão. Então, esse é o resultado final da análise da troca simples, que já discute no capítulo 4. Ele acha que essa condição valeria para todo tipo de mercado. Ele não entra em análise, em consideração, a estrutura de mercado. Então, ele acha que essa é uma espécie de uma equação bastante geral para explicar o fenômeno da troca, independente da estrutura de mercado. Então, isso vale para mercado concorrencial, isso vale para monopólio, isso vale para oligopólio, isso vale para monopólio bilateral, isso vale para concorrência monopolística. Ele não leva em conta a estrutura do mercado. Ele acha que há princípios que valem para todos os mercados, independente da estrutura do mercado, independente do número de compradores e vendedores. Tá? E os críticos dizem que ele fez essa generalização, essa aplicação geral da equação básica de uma maneira um pouco precipitada, tá? Sem levar em conta a estrutura de cada mercado em particular. Ele, que vinha trabalhando só com dois indivíduos, ele comenta a hipótese de ter, ao lado dos compradores ou dos vendedores, não apenas um indivíduo, mas um conjunto de indivíduos, um agregado de indivíduos. Então ele lança a hipótese de que o comportamento de todos os indivíduos que estão do lado da demanda e de todos que estão do lado da oferta é como se fosse o comportamento de um único indivíduo. Ele chama esse conjunto de indivíduos de trading bodies, tá? Não tem bem uma tradução literal, corpos de troca, são os trading bodies, tá? Onde tem do lado de compradores e vendedores um conjunto de indivíduos, e ele trabalha com a hipótese que o conjunto pode ser modelado como se comportasse como um indivíduo só de cada lado. Tá? São os trading bodies. Muito bem, então nós vimos que a análise de Jevons apresenta uma certa limitação. Tá? E essa conclusão a que o Jevons chega não é de ampla aceitação na teoria moderna e acaba não tendo muita aplicação. Tá? Porque exatamente ele não vê a estrutura de cada mercado, cada situação particular. Então, por exemplo, quando vocês trabalham nos modelos de microeconomia, é conhecido, por exemplo, o modelo de monopólio bilateral. Quando você tem um monopólio do lado da oferta, que é o monopólio, e o monopsônio, né, que é o monopólio do lado da demanda. Então, vocês aprendem em cursos de micro que existe uma faixa de determinação de preço, mas que você não pode determinar onde está especificamente, particularmente, o preço de equilíbrio. Então, o preço fica indeterminado dentro dessa faixa. Ok? Então, nem sempre se chega ao equilíbrio da troca simples, e nós vamos ver em Walras que Walras ele mostra que mesmo na troca simples, o equilíbrio pode não existir ou pode ter múltiplos equilíbrios. O Walras não percebeu isso. Tá? Muito bem. O mérito da análise de Walras é relacionar preços com grau final de utilidade, com utilidade marginal. Isso é importante, tá certo? Entender que você tem uma relação de preços que é proporcional à relação das utilidades marginais, que esses preços correspondem ao ponto de maximização da utilidade total. É importante, mas como a gente faz em curso de micro, o próximo passo é derivar curvas de demanda a partir do tratamento das curvas de utilidade. Né? Esse seria um passo necessário, mas que Jevons não dá esse passo. Ele não trabalha com curvas de demanda a partir desses resultados sobre a utilidade. Ao contrário dos outros dois expoentes da revolução marginalista, como Walras e Marshall, que tomam muito cuidado em derivar a partir do problema de maximização as curvas de demanda e a partir das curvas de demanda a determinação do preço de equilíbrio de mercado. Isso não está presente em Jevons, falta um tratamento da demanda a partir da utilidade marginal. Bom, aí tem as críticas que fizeram a equação de Jevons. O que eu quero chamar a atenção é que existe muito mais ideias econômicas do que a expressão algébrica da equação. Tá? Jevons está descrevendo um processo de barganha entre dois atores, um processo de troca, e também a ideia de que as trocas elas vão ocorrendo lentamente, quer dizer, o indivíduo vai testando o mercado em cada situação. Então ele oferece uma pequena porção da sua mercadoria contra uma pequena porção da outra mercadoria e vê se há um ganho de utilidade nessa primeira troca. Então, não é uma única troca.
E é isso que é importante frisar, quer dizer, para chegar à condição de equilíbrio, ele vai fazendo uma série de trocas sequencialmente ao longo do tempo. Tá? E a equação ela não explica isso, né? Você não infere isso da equação, mas existe o Gemos economista, toda a explicação que ele fornece e a expressão algébrica. Então é importante acompanhar também o raciocínio econômico de Gemos. Tá? Quando chega a fórmula algébrica, de fato, na fórmula em si, como a fórmula representa a condição de equilíbrio, a gente diz que ela é uma fórmula estática, tá? E de um alcance bastante limitado. Tá? Descreve um processo de barganha básico de mercado, mas não dá conta de explicar todas as situações. Tá? E não se pode dizer que o indivíduo sempre melhora de situação na troca do que sem a troca. Quer dizer, aquelas conclusões que a gente aprende em economia do bem-estar, né? O primeiro teorema da economia de bem-estar, que esse equilíbrio, se pensar esse equilíbrio como sendo equilíbrio walrasiano, corresponde ao ótimo de Pareto, todo esse tipo de análise, obviamente, não existia em Jevons e parece que ele tinha pressuposto, digamos assim, um primeiro teorema da economia do bem-estar, sem ter estudado detalhadamente essa questão. Então, de fato, aparecem algumas lacunas na análise de Jevons, mas que foram preenchidas por outros autores da Revolução Marginalista e também nas décadas seguintes. Tá? Por exemplo, o modelo dinâmico das trocas, mostrando inclusive a possibilidade de equilíbrios múltiplos e analisando a estabilidade ou instabilidade do equilíbrio, isso aparece em Borra. Tá? Então, em Borra tem uma descrição do caminho em direção ao equilíbrio, um tratamento mais dinâmico que não aparece em Jevons, mas que foi aperfeiçoado. Tá? E toda essa discussão de bem-estar vai aparecer a partir da análise de Borra, com Pareto, com os continuadores de Borra, que obviamente fica claro a essa altura que não estava presente isso na análise de Jevons. Então, Jevons, ele foi muito importante, ofereceu um conjunto de ideias bastante original, tá certo? Mas ele não avançou na aplicação e no desenvolvimento dessas ideias. Isso coube aos demais autores, né, ao longo da tradição da economia marginalista. Vamos olhar agora do lado da produção. Né? Então nós vimos que Jevons tem outro sentimento fundamental na teoria dele, que é o sentimento de sacrifício, o sentimento de dor. E que esse sentimento tem a ver com o trabalho, tem a ver com a análise da produção, e ele emprega o conceito de produtividade marginal, nessa noção de desutilidade, é desutilidade marginal, o grau final da desutilidade. Ele deve ter usado uma terminologia assim. Tá? Mas ele não desenvolveu uma teoria da produção, apesar disso. Tá? Ele não desenvolveu uma teoria de custos marginais. Ele não faz como nos livros de microeconomia, onde você tem a partir de uma análise da produção, uma análise dos custos, a derivação da curva de oferta. Ele não fez isso. Ele não derivou uma curva de oferta a partir dos custos marginais. Ele não tem uma teoria da produção e uma teoria de custo. Ele simplesmente associa a produção com o esforço em trabalho, com o sentimento, né, psicológico, subjetivo da dor ou do sacrifício. Então, assim como ele não derivou curvas de demanda das curvas de utilidade, ele também não deriva curvas de custo marginal, curvas de oferta, tá certo? A partir do sacrifício do trabalho. Tá? Ele simplesmente expressa uma teoria do custo psicológica, em termos de desutilidade, em termos de dor, tá certo? Mas ele não constrói uma teoria da produção, uma teoria dos custos, uma teoria da firma a partir disso. Tá? Ele simplesmente lança luz a um aspecto subjetivo, tá, da análise da oferta de trabalho em termos de custo em sacrifício e dor. Outro aspecto interessante do Jevons, que aparece inclusive nos artigos dos anos 60, é a teoria que relaciona juros com capital. Então, é um pouco forçado dizer que haveria uma teoria do capital de Jevons, tá? Talvez de uma maneira incipiente. Jevons está falando mais em capital variado, ou variável, né? Que é o capital associado ao sustento dos trabalhadores. E aqui cabe uma observação, né? A diferença entre capital fixo e capital circulante, que aparecia nos economistas clássicos em geral. O capital fixo é uma máquina que tem um lento desgaste, quer dizer, a mesma máquina opera vários processos de produção e vai se desgastando lentamente, portanto é um capital fixo. E o capital variável é aquele que praticamente ele vai junto com a mercadoria. Então, sei lá, a tinta da camiseta. Então, a cada camiseta leva uma porção dessa tinta.
Tá? Não, capital circulante. Então, esse é o capital circulante. Né? E a ideia de capital constante e capital variável aí é introduzido por Karl Marx. Né? Então, o capital constante não é o capital dos fatores de produção em geral, que não está associado com a mão de obra, e o capital associado com a mão de obra é o capital variável. Ele chama variável porque é o capital que gera mais valia. Então, essa terminologia é de Marx. E na teoria de capital de Jevons, ele se refere a capital como isso que é transferido no sustento dos trabalhadores. Então, de fato, é capital variável na terminologia de Karl Marx. Então, ele vai tentar relacionar, né, a quantidade de capital variável acumulada com a taxa de juros, tá? Fazendo uma generalização entre produção, produtividade, quantidade de capital e juros, tá? E tentando estabelecer uma fórmula que permitisse relacionar o estoque de capital com a taxa de juros. Mas não é o desenvolvimento de uma teoria de capital. Tá? Os primeiros autores nas décadas seguintes que desenvolveram isso foram principalmente os autores da segunda geração da escola austríaca, Wissel e Van Bawerk, que eram discípulos de Menger, que aí sim tem uma ideia de capital com a sua estrutura do capital. Tá? Ok? Os diferentes componentes do capital, a maneira como eles se relacionam, né, na estrutura da produção, isso aparece na escola austríaca. Isso vai vir depois, mas existe uma intuição inicial que pode ser encontrada em Jevons. Muito bem, agora nós vamos falar do hedonismo com mais detalhes, entrando na segunda parte da aula, mas nesse slide eu quero ditar, tá, a questão da aula, a questão que vai ser usada como avaliação de presença da aula. Então vamos lá. A questão é a seguinte: comente a relação de Jevons com o hedonismo de Jeremy Bentham. Essa é a questão. Nós vamos respondê-la ao longo dessa exposição. Tá? E antes de entrar nessa discussão bastante detalhada do hedonismo e da relação disso com a teoria da utilidade marginal, o subjetivismo de Jevons, antes de entrar nessa exposição, então está aqui a questão. Tá? Então vocês têm um prazo de 1 semana para me encaminhar essa questão. Comente a relação de Jevons com o hedonismo de Jeremy Bentham. Ok? Então vamos fazer um comentário bastante detalhado da relação da ideia de utilidade marginal, utilidade, grau de utilidade, grau final de utilidade, essas ideias subjetivistas com a psicologia. Parece que os economistas estão se aproximando da investigação psicológica. Os economistas na Revolução Marginalista estão se preocupando com o estudo das sensações. Eles vão explicar os preços, o fenômeno dos preços, com base em sensações. E essas sensações subjetivas parece, a gente imagina que seja uma preocupação da psicologia dos psicólogos. Muito bem, como os economistas vão estudar isto? Os economistas que não são psicólogos. Essas sensações, elas seriam diretamente observadas? O economista, ele pode observar essa sensação antes de analisar a troca? A ideia do economista é analisar essa sensação junto com a troca. Tá? Observar, inferir a sensação a sensação envolvida a partir da troca. Tá? Então o economista ele não mede ou observa diretamente essas sensações para a partir delas inferir as trocas. Essas sensações elas são inferidas a partir das trocas. É como a preferência revelada, por exemplo. Né? Se o indivíduo prefere a mercadoria A à mercadoria B, ele vai revelar isso exatamente quando ele escolhe a mercadoria A numa simulação de troca, ou numa situação concreta de troca. Então, você infere a partir do comportamento. Tá? E não tenta explicar o comportamento a partir de uma medida direta dessas sensações. Tá? É sempre observando, mesmo quando o pessoal lá de Markovitch, da escolha com incerteza, quantifica operacionalmente, mede realmente a utilidade cardinal, eles fazem isso a partir da escolha, né? Escolha de jogos que envolve risco, escolha de loterias. Né? Então, sempre observando as escolhas individuais para inferir as sensações. Esse é o método dos economistas. Vamos ver esta passagem que aparece na teoria de Jevons. Admito que dificilmente
possamos criar o conceito de uma unidade de prazer ou sofrimento, de forma que a expressão numérica de quantidades de sentimento pareça estar fora de questão. Os prazeres, em suma, são por hora, da maneira que a mente os estima, de forma que não podemos fazer uma escolha ou manifestar o desejo em qualquer sentido sem indicar desse modo um excesso de prazer em alguma direção. Então, o prazer ele é inferido a partir da observação das escolhas. Tá? Não há a expressão numérica das quantidades do prazer obtida diretamente, por algum método operacional direto. O que o economista faz, diz Jevons, é observar as trocas e dizer, olha, se o indivíduo apontou nessa direção, preferiu determinado bem em relação a outro, é porque ele está dizendo que tem mais prazer nesse bem do que no outro bem. Ele aponta o excesso de prazer na própria escolha. Tá? A escolha revela o sentimento, então, pela observação da escolha, se chega à análise do sentimento. É isso. Tem aqui, em reforço a essa ideia, uma passagem no livro de Jevons, em que ele evoca um outro autor da época, chamado Bain, no livro As Emoções e a Vontade. E o Bain escreve: é uma simples proposição equivalente a afirmar que o maior de dois prazeres, ou que parece como tal, dirige a ação resultante, pois é essa ação resultante que sozinha determina qual é o maior. Tá? Então, a ação resultante, a ação final, você pode ter, digamos assim, vetores de prazer, que apontam direções não necessariamente iguais, aí tem a resultante desses vetores de prazer. A resultante é o que aponta a ação. Tá? Então, a ação, ela vai dizer qual é o prazer que predominou. O maior prazer é aquele que aponta na direção dessa ação. E ele agiu dessa forma exatamente porque esse prazer, indicando essa direção, foi predominante. Tá? Dirigiu efetivamente a ação resultante, porque foi o maior prazer. Ou seja, a ação indica para onde aponta o excesso de prazer, como se fosse a teoria da preferência revelada. Né? Ele agiu porque ele prefere, porque ele revelou que tem essa preferência. Então, o prazer aponta exatamente na direção da ação. Ora, aí entra a discussão da filosofia hedonista, da relação do hedonismo com a teoria da utilidade. Então, um parênteses para a gente discutir o hedonismo. O hedonismo, ele diz o seguinte, olha, o indivíduo ele age movido pela busca do prazer. Mas, para se pensar na filosofia hedonista, é mais do que isso. Tá? É a ideia, o indivíduo hedonista, ele busca o prazer, e busca o prazer de uma maneira imediata e de uma maneira egoísta, digamos assim. Né? O hedonista ele não é capaz de fazer um cálculo e distribuir o prazer ao longo da vida. Por quê? Porque ele é míope. Ele não enxerga a situação futura, ele despreza o futuro. O hedonista ele quer maximizar o prazer hoje. É o prazer de curto prazo. Tá? Então, sei lá, um aluno, ele pode estudar para a prova do professor Feijó, e aí ele pode ter uma boa nota em HPE, isso pode fortalecer o currículo dele, pode abrir algumas oportunidades. Então, o indivíduo que não está sendo hedonista, ele quer se beneficiar, ele quer o prazer dele, mas ele quer o prazer ao longo de toda a vida. Ele tem um horizonte longo no cálculo desse prazer. Tá? O hedonista, em geral, ele olha o prazer de curto prazo. Ah, então eu vou para a festa, vou para a balada hoje porque eu vou me divertir. Que se dane a prova de história do pensamento econômico, porque eu quero alegria agora. Né? Então, isso é um tipo de hedonismo. E outra coisa, o hedonismo, normalmente, ele é um indivíduo egoísta. Ele olha o prazer dele e não imagina que isso possa gerar certo desconforto, certa angústia para outros indivíduos. Ele olha só para ele mesmo. Tá? Essas são as características do hedonismo numa descrição quase que caricata do hedonismo. Tá? Então, será que a teoria da utilidade é uma teoria hedonista? Porque se é uma teoria que está dizendo, olha, eu vou ver o comportamento econômico imaginando que o homem é uma criatura que busca o prazer, essencialmente. Então, a hipótese é o homem é hedonista? Bom, aí é uma questão seguinte. Pega, por exemplo, Jevons. Jevons diz que o critério ético para examinar se a ação... pega Jeremy Bentham, o filósofo moral. Né? O filósofo moral Bentham diz que o critério ético para analisar se uma ação é boa ou má é ver se essa ação produz o máximo de felicidade. Então, olha, é o prazer, é a felicidade, que é o conceito mais filosófico de prazer. Né? Então, o máximo de felicidade. Então, aparentemente, essa ação é hedonista. E muitas vezes se diz que Jevons é hedonista, né? Porque o critério ético dele é a maximização da felicidade. Mas ele não preenche todos esses requisitos dessa descrição
caricata de hedonismo, porque o Bentham, ele está dizendo, me referindo a Bentham, o Bentham ele está dizendo o seguinte, olha, o indivíduo ele olha as consequências ao longo do tempo dessa ação, porque ela pode produzir felicidade hoje e infelicidade amanhã. É como a felicidade do drogado. Ele pode ter alguma felicidade, se é que eu posso chamar isso de felicidade, que é um conceito mais filosófico, com o uso da droga hoje, depois ele vai ter infelicidade porque ele vai ter um dano sério na saúde dele. Então é uma felicidade que não é pura. Nós vamos ver depois essa análise de Bentham mais detalhada. É uma felicidade que produz depois infelicidade. E outra coisa, o Bentham ele fala da importância de ter o máximo de felicidade para o maior número de pessoas. Ele não olha só a felicidade do próprio indivíduo que age. Então, Jevons é hedonista, ou melhor, Bentham é hedonista apenas nesse sentido mais amplo, não o hedonismo caricato. Se você pensar no hedonismo caricato, ele não é hedonista. Mas como o critério ético dele é felicidade, um indivíduo busca a felicidade, para ele e para os outros também, mas não deixa de ser um critério de felicidade, então a gente associa Bentham com hedonismo, e como Jevons seguiu muita coisa da filosofia moral de Bentham, então muitas vezes se diz, não, o Jevons é hedonista, então se discute isso. Eu quero aprofundar essa relação de Jevons com o hedonismo. Tá? Então há um debate de natureza ética com essa ideia da utilidade, de maximização de utilidade. Hoje não tem mais entre os economistas. Mas na época teve, e a posição dos economistas ela foi justificada, foi vencedora, por isso que não tem mais esse debate. Eu vou explicar por que não se debate mais isso. Tá? Pelo menos no campo da economia, talvez ainda no campo da filosofia. Tá? Então, o Bentham, na obra de filosofia moral dele, que ainda é uma obra do século anterior, é do século XVIII, nem é do fim do século XVIII, nem é do século XIX, ele fala, olha, o sistema ético necessita de alguns axiomas, de alguns princípios, para que ele funcione, e o princípio que dá coesão ao meu sistema ético é a busca da felicidade, podemos chamar de um princípio da utilidade na filosofia moral. Ok? O Jevons teve uma formação em filosofia moral, ele foi professor de filosofia moral, é claro que ele pensou a ética do ponto de vista filosófico, tá certo? Mas quando ele está discutindo a economia, ele é utilitarista, mas é utilitarista econômico. Então, não confunda a teoria da utilidade na economia, utilidade marginal no consumo, com o conceito de felicidade, que é a utilidade do ponto de vista da filosofia moral. Ele vai usar a teoria da utilidade, que nós vamos ver, não é necessariamente hedonista, para construir um sistema teórico em economia. Ele precisa separar a filosofia da economia, a filosofia moral da economia nesse sentido. Muito bem. Então, do ponto de vista não caricato, a gente pode dizer que Bentham é adepto do hedonismo, porque ele tem como critério felicidade. Tá? Mas não é, como eu disse, a vertente egoísta do hedonismo, é o que a gente chama de hedonismo universalista. É a ética consequencialista de um hedonismo universalista. Tá? Então ele diz, a conduta é um bem ou é um mal? Vamos olhar as consequências sobre a felicidade coletiva. Vamos olhar as consequências não apenas sobre a felicidade do próprio indivíduo que age, mas sobre os demais indivíduos. Por isso que diz que é uma ética universalista, um hedonismo universalista. E a ação é tida como boa ou portadora do bem ético se levar pelos seus efeitos, olha a consequência da ação, se levar pelos seus efeitos na coletividade a máxima felicidade ao maior número de pessoas. Esse é o critério ético para avaliar a ação. Então, esse é o utilitarismo ético consequencialista, tá? Associado à tradição de Bentham. É uma tradição que é antiga, que já está presente em autores gregos da antiguidade, e tem um livro de um autor chamado Francisco Vergara, um livro da editora Nobel, que esse livro foi muito importante na minha formação, que ele descreve o que seria a visão ética do liberalismo. E ele separa duas vertentes do liberalismo. É importante a gente fazer esse parênteses para demarcar algumas ideias. Né? Ok? Então, o liberalismo político e filosófico, a partir do século XVIII, digamos assim, né, o liberalismo clássico, você pode identificar duas concepções éticas liberais. Tá? Você tem essa ética do Bentham, que é liberal, que é a ética consequencialista, que olha a felicidade para quem age para o maior número de pessoas. Existe uma outra tradição liberal, ética, que é a ética dos franceses, a chamada ética dos direitos
dos direitos naturais ou ética dos direitos do homem. Curiosamente, essa visão ética liberal influenciou muito a Carta de Fundação dos Estados Unidos, da América. Tá? Então, todo homem tem direito à vida, tem direito à propriedade, tem direito à liberdade de ir e vir, tem direito à propriedade privada, à liberdade de se deslocar, etc. Tudo isso é a ética dos direitos do homem, tá? Que é a ética construída com base em preceitos éticos de valor absoluto. Então, todo mundo tem direito à vida. Então, vou provar que a partir do direito à vida e do direito à liberdade, um outro direito fundamental, nenhum homem pode ser escravizado, por exemplo. Tá? Então, eu vou provar que a escravidão é um mal ético, provando que a instituição da escravidão viola alguns direitos fundamentais. Tá? E esses direitos fundamentais aparecem como axiomas de um sistema dedutivo. Assim como tem os axiomas de Euclides, ponto, reta, plana, aí deriva toda a geometria ponto, reta, plano, deriva toda a geometria plana. Na ética da tradição dos direitos do homem, você tem alguns valores éticos, alguns preceitos éticos, e a partir desses preceitos, de uma maneira dedutiva, lógica, você deduz um amplo sistema ético mostrando que certas instituições são desejáveis e outras são aprováveis, tá certo? Ok. A ética de Bentham não é a ética axiomática, é a ética consequencialista, ou seja, não há valores a priori que devam ser observados, não. O bem e o mal é avaliado pela consequência, pelos efeitos da ação. Tá? Ela é consequencialista. Mede o grau que uma ação é desejada pela utilidade da ação, a utilidade dela na geração de prazer para o indivíduo que age e para a coletividade. Tá? Então, essa é uma versão da ética, com base na medida da felicidade, é chamada de utilitarismo ético. Tá? Então, veja que o utilitarismo ético é uma coisa, a escola da utilidade marginal em economia é outra coisa. Tá? E outra coisa, nem sempre os marginalistas, adeptos da teoria da utilidade, eram utilitaristas no sentido ético. Tá? Okay? E a revolução marginalista ela não transformou os economistas em hedonistas. E tudo isso precisa ser desfeito e precisa ser bem compreendido. Muito bem, vamos detalhar um pouco o sistema da ética da filosofia moral de Jeremy Bentham. Tá? Então, Bentham fala que é necessário medir e quantificar o prazer e a dor, a felicidade e a infelicidade de uma ação. Porque a partir desse cálculo é que os filósofos vão dizer se a ação ela é boa, é desejável do ponto de vista ético ou não. Tá? Então, é interessante que o Bentham ele se preocupou em medir a felicidade, medir a dimensão do prazer, analisar as circunstâncias que produzem mais e menos esse prazer. E, evidentemente, o Jevons vai trazer essa análise de Bentham para a economia, para analisar o prazer do consumo. Muito bem, vamos ver a medida dos sentimentos para a análise moral. Tá? Então, isso é aplicado não no prazer do consumo, não para explicar preços relativos das coisas na troca, dos bens na troca, era para resolver questões do problema do bem e do mal, questões de filosofia moral. Tá? Então, nesse sentido, quer dizer, toda essa mecânica da felicidade apresentada por Bentham foi estudada, foi empregada por Jevons na análise das trocas. Tá? É nesse sentido que ainda há um hedonismo em Jevons. Se você associar Bentham com o hedonismo, e isso levou Bentham à ética da felicidade e toda uma análise do mecanismo de criação da felicidade, uma tentativa de medir essa felicidade, tá certo? A partir da identificação de algumas dimensões dela. E o Jevons utilizou essa análise de Bentham no campo da economia. Então, nesse sentido, você pode dizer que há um hedonismo em Jevons também, né? Porque ele tem essa mecânica dos sentimentos, essa análise dos sentimentos, com base nessa mecânica, que ele traz, que ele importa para a economia. O Jevons, ele repete Bentham. No capítulo 2 da teoria da economia política, da principal obra de Jevons, intitulado A Teoria do Prazer e do Sofrimento, ele praticamente reproduz a análise que o Bentham tinha feito na teoria moral. Ele fala das famosas 7 dimensões do sentimento, e aqui nesse capítulo ele separa, isso já estava em Bentham, né? Então ele vai aplicar para a economia as 7 dimensões e diz, olha, para a economia o mais importante são as 4 primeiras dimensões, intensidade, duração, certeza e proximidade.
E tem outras 3 dimensões, e ele fala isso, olha, que interessa mais para a análise da filosofia moral do que para a economia. Essas 3 outras dimensões são fecundidade, pureza e amplitude. Vamos comentar rapidamente essas 3 dimensões. Intensidade e duração já aparecia naquele gráfico, né? Intensidade é a medida do prazer, né? O prazer quanto maior, mais intenso é. Então, intensidade é a contundência do prazer, né? Se às vezes ser grande, ser pequeno, moderado, então é a intensidade do prazer. O prazer pode ser mais intenso ou menos intenso. Duração seria o tempo em que o prazer é sentido, que está relacionado com unidades que são consumidas, né? A certeza é o seguinte, a certeza imagina que eu tenho um bem que seria um ingresso para o show da Madonna, né? Então, eu sei que daqui a uma semana eu vou poder assistir esse show ao vivo. Vou lá no, sei lá, no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, e lá vai ter o show da Madonna. Então, eu tenho a certeza que eu teria acesso a esse show. Mas talvez eu não tenha um ingresso. Talvez eu vá participar de uma loteria, onde o ingresso será sorteado. Compre nas Casas Buri e aí haverá... Casas Buri nem existe mais, eu estou citando para não fazer merchandising para as empresas atuais. Compre nas Casas Buri, coisa de cara antigo. Compre nas Casas Buri e haverá um sorteio de ingresso para o show da Madonna daqui a uma semana. Então, o prazer, a alegria, não é a mesma que se eu tivesse o ingresso em mãos, porque aí existe uma incerteza, porque envolve um sorteio. Então, o maior ou menor grau de certeza, a probabilidade envolvida no caso, afeta o prazer. Interessante isso, né? E tem a proximidade. Então, se eu já tenho o ingresso para o show da Madonna, então o meu prazer hoje não é tão grande quanto será quando eu estiver lá no estádio assistindo o show, né? E talvez o meu prazer no dia anterior, na hora anterior do show, seja maior do que agora. Então, a proximidade do ato gerador de prazer, porque o que vai gerar prazer efetivamente é o show da Madonna, mas o ingresso vai me antecipando uma parte desse prazer. Interessante isso, né? Então, ele olha a variável proximidade, como isso afeta a grandeza total do prazer envolvido. Então, os economistas têm que trabalhar também com risco e também com proximidade. Interessante isso, né? As outras 3 dimensões, pureza, as 3 dimensões finais, fecundidade, pureza e amplitude, essa é mais da análise da filosofia moral mesmo. A fecundidade é assim, o prazer fecundo é o prazer que gera mais prazeres. Então, o indivíduo gosta de correr na rua. Então, ele sabe que se ele correr na rua, de uma maneira moderada, obviamente, controlada, etc., ele pode ter uma melhoria na saúde dele, pode melhorar a capacidade cardiovascular, etc. Então, é um prazer fecundo, né? Já o prazer do drogado, como citei, é um prazer que não é fecundo, porque não vai gerar novos prazeres, né? Além disso, o prazer do corredor de rua talvez seja um prazer puro, porque é um prazer que só gera prazer, né? Isso supondo que ele sente prazer em correr na rua, né? Quando o cara está acostumado em correr na rua, ele começa a sentir prazer em fazer isso. No começo, o cansaço, né? A pessoa não sente tanto prazer. Suponha que ele sinta prazer nessa atividade. Esse é um prazer puro, porque ele só vai gerar consequências boas ao longo do tempo, né? E o prazer do drogado é um prazer impuro, porque o prazer, se é que ele tem algum prazer hoje, vai se transformar em sofrimento no futuro. E também tem a amplitude. A amplitude é o número de pessoas afetadas por esse sentimento. Tá? Então, o pianista, ele está tocando piano, ele tem prazer, mas ele é amplo porque está gerando prazer para toda uma plateia. Tem 1000 pessoas assistindo a apresentação e está todo mundo gerando prazer. Então, é um prazer que tem muita amplitude. Interessante isso, né? Então, o Benta analisa as famosas 7 dimensões do prazer. O Jevons cita isso no capítulo 2 do livro dele, e ele destaca para a economia as 4 primeiras dimensões: intensidade, duração, certeza e proximidade. Então, esse é o primeiro grupo, né? São as dimensões que afetam a ação do indivíduo, que interessa para a economia, e principalmente as 2 dimensões que ele já analisou, que é a intensidade e duração, que seriam as mais relevantes na avaliação da grandeza total do prazer. São essas 4 dimensões: intensidade, duração, certeza e proximidade, que são relevantes para a análise econômica, e as outras teriam uma importância maior para a investigação ética. Então, partindo desse mecanismo que já aparecia em Bentham, que Jevons traz para a análise econômica, tá certo? Ele vai fundamentar toda a análise econômica a partir do capítulo 3. Então, ele faz essa carta de intenções, essa apresentação inicial, e depois ele vai utilizar essa mecânica da análise do prazer na explicação da formação dos preços, por exemplo.
Ora, a questão que a gente coloca é se há essa proximidade entre Gemos e Bentham, e se Bentham pode ser visto como um hedonista mesmo, um hedonista não caricato, tá certo? Então parece que a Revolução Marginalista, principalmente na versão de Gemos, está propondo uma psicologia capenga, tá? Porque a hipótese de que o comportamento humano seja hedonista foi refutada pelos psicólogos, inclusive da época, do final do século XIX. Tá? Essa é uma psicologia obsoleta e não razoável. Aí eu ponho esse burrinho aí para dizer, olha, uma psicologia capenga. Então, será que os economistas estão utilizando uma visão psicológica que não é aceita nem pelos próprios psicólogos? O homem não é assim, o homem não é hedonista. Vamos recordar quais são as principais proposições psicológicas do sistema de Jevons que ele prega na economia. São duas leis, digamos assim, a utilidade marginal decrescente, a desutilidade marginal crescente. Aqui o enunciado delas. Qualquer pessoa, ao consumir unidades sucessivas de um bem, né, sem intervenção no tempo, sucessivas, né, ao longo do mesmo intervalo de tempo, derivará de cada unidade sucessiva menos utilidade do que a derivada na unidade anterior. Então, o grau final de utilidade marginal, é cada vez menor. E o que é a lei da desutilidade crescente? É o custo psicológico do trabalho, é a dor, o sofrimento, o sacrifício do trabalho. Diz que a cada hora mais trabalhada, o sacrifício é cada vez maior. Então, a desutilidade é crescente. Seriam as duas leis psicológicas fundamentais empregadas pelo economista e parece bastante razoável. Acho que ninguém iria refutar essa lei, a princípio. Né? Você pode dizer, não, mas não é a partir da primeira hora, talvez o sacrifício da primeira hora de trabalho seja maior do que da segunda, porque na segunda já está acostumado, a primeira ainda está se adaptando. Aliás, o Adam Smith falava isso. Né? Sim, mas vamos dizer, a lei da desutilidade marginal eventualmente crescente, que a partir de um certo ponto se torna crescente, ou a utilidade marginal eventualmente decrescente, que sempre chegará a um ponto em que a utilidade marginal se torna decrescente a partir daí. Sempre há um ponto em que a desutilidade marginal se torna crescente a partir daí. Você pode interpretar essas leis dessa maneira também, não tem nenhum problema. Bom, são preposições psicológicas, né? A partir delas, o Gemos explica muita coisa. O mercado, a troca simples, é oferta e demanda. Do lado da oferta tem a desutilidade, do lado da demanda tem a utilidade. A desutilidade e a utilidade são dois sentimentos utilizados na explicação do preço. Do lado, mais detalhadamente, do lado da oferta, da mão de obra, então tem o sacrifício do trabalho, que explicaria a quantidade disponível do bem para ser ofertado, tá certo? E a ideia é, o esforço do trabalho é desconfortável, pode ser que a partir de um ponto, quando o indivíduo está acostumado com o trabalho, produza um certo prazer, mas continuando o processo, há um ponto em que se gera crescentemente uma dor ou desutilidade líquida, que o prazer começa a perder para a dor. Gera mais dor do que o sofrimento. Se eu gravar essa aula por uma hora e meia, ok. Se eu ficar 5 horas gravando essa aula, chega uma hora que vai ser um sacrifício, tá certo? E a ideia dele é usar isso para determinar a quantidade de horas trabalhadas, né? Então, o trabalhador, como é que ele maximiza a utilidade ou minimiza a desutilidade, né? Determinando o número de horas trabalhadas, né? Então, ele vai, porque cada hora trabalhada gera um benefício. Supondo que trabalho é sacrifício. O benefício é o salário, é a recompensa do trabalho. Se é um trabalhador por conta própria, sei lá, se é um caçador, é o número de caças, o número de presas que ele obtém a cada hora caçando. Certo? Então ele tem um benefício e o sacrifício é o desconforto, é a dor, o sofrimento do próprio trabalho. Então ele iguala na margem, né? Ele iguala a utilidade marginal do benefício, seria a caça lá que ele recebe, e a desutilidade marginal de uma hora empenhado na caça. Então ele iguala na margem o sofrimento com o prazer gerado. Então isso serve para determinar o número de horas que ele vai estar empenhado no trabalho dele, no caso, na caça. Veja, então ele tem uma teoria da utilidade que tem algumas aplicações para olhar o lado da oferta, para entender, por exemplo, o número de horas trabalhadas. Né? Mas ele não vai muito além disso. Tá? Ele não constrói uma teoria da produção e a partir dela uma teoria de custos, e a partir da teoria de custos a determinação da curva de oferta da mercadoria. Né? No máximo, a teoria da utilidade serve para elucidar certos aspectos da oferta de trabalho. Tá? Okay? Ele simplesmente iguala a utilidade marginal do produto com a utilidade marginal do trabalho, né? A utilidade marginal do processo de produção,
para explicar o número de horas trabalhadas. E não vai muito além disso para determinar realmente a função de oferta. Tá? E uma teoria da produção, uma teoria dos custos, etc. Então, ele usa essas duas proporções psicológicas para explicar o preço. Tá? E o modelo dele tem um estoque de bens na posse de cada consumidor e a troca simples que nós vimos. 2 indivíduos, 2 mercadorias e a solução, que é a equivalência entre a proporção em que os bens são trocados, né, o preço relativo dos bens, e o inverso da relação entre as utilidades marginais dos estoques finais de posse do indivíduo. Então, essa é essencialmente a conclusão que ele chega utilizando essas leis psicológicas. E aí tem um problema de estoque inicial. Né? Na verdade, o estoque inicial é uma hipótese do modelo, mas você pode também investigar como que são formados os estoques iniciais, já que os estoques iniciais vão afetar a razão das utilidades finais e a relação de troca dos bens. Como que é determinado o estoque inicial? Ora, vamos aplicar a teoria psicológica da produção, né, do sacrifício do trabalho. Então, o indivíduo permanece trabalhando, comparando sempre a desutilidade marginal do trabalho com a utilidade marginal da recompensa, né, da mercadoria recebida em troca do trabalho, até o ponto em que as duas utilidades, ou utilidade e desutilidade, se encontram. Veja, então, no esquema de Jevons, é importante essas duas leis psicológicas, esses dois sentimentos, prazer e dor, utilidade e desutilidade. Nem todos os economistas da Revolução Marginalista utilizam a ideia de desutilidade. Tá? O Vorra, por exemplo, não tem uma variável que explica um custo do sofrimento, tá? E mostrar como o custo do sofrimento afeta preços. Né? Então, ele não isola essa variável custo do sofrimento em Vorra. Os austríacos acham que esse custo, na verdade, é derivado da própria demanda, não é associado à oferta. Tá? No fundo, é a utilidade marginal mesmo que é o determinante último dos preços. Tá? E que essa desutilidade marginal seria parte da utilidade marginal. Tá? Porque isso é totalmente subjetivo e aí você não tem como separar a utilidade e desutilidade. Simplesmente são sentimentos. Tá? Alguns autores acham inapropriado separar utilidade e desutilidade, mas mesmo entre os austríacos, por exemplo, von Bawerk, que é da segunda geração da escola austríaca, discípulo de Mengel, disse que tá bom, vamos deixar a desutilidade como sentimento separado e vamos empregá-lo na análise microeconômica. Tá? E a gente pode aceitar, e hoje em dia, mesmo na microeconomia, você pode se aceitar modelos com desutilidade, né? Que é um sentimento que coordena com o outro, que é a utilidade, tá certo? E emprega os dois sentimentos prazer e dor na formação dos preços como Jevons, tá certo? Mas, embora tenha até hoje algum uso, né, teoria da desutilidade, Jevons empregou apenas para determinar a oferta de mão de obra. De fato, ela não é muito desenvolvida, tá? No modelo de formação de preços. Então, bastante limitado o emprego de Jevons do conceito de desutilidade. A desutilidade é importante, portanto, em Jevons, junto com a utilidade, tá certo? E, na verdade, assim, são fatores que estão presentes na formação dos preços. Para entender e evitar, inclusive, algumas críticas equivocadas das revistas, dos grandes economistas da época, a gente precisa entender a análise de Jevons como um todo. Então, você tem diversos fatores que envolvem a formação dos preços. Né? Então, trabalho, desutilidade, a quantidade do bem que vai estar no estoque, né? A utilidade marginal, que é produzida a partir no ponto final das trocas, e depois a formação dos preços relativos. Entender todos esses fatores como um conjunto de fatores que operam simultaneamente na determinação do preço. Veja o que o Jevons escreve, que é o chamado trenzinho de Jevons, que é para dizer que talvez não seja o grau final de utilidade só que determina o valor. Olha só a passagem de Jevons, no final da obra dele. Né? Para que não haja erro possível, vou expô-las num quadro a seguir. O custo de produção determina a oferta determina o grau final de utilidade, o grau final de utilidade determina o valor. Tá? Então parece que o ponto de partida aí é custo de produção, né? E a partir do custo de produção tem a oferta tem o grau final de utilidade, o grau final de utilidade determina o valor. A partir disso, autores como o Vorra, como Alfred Marshall, vão dizer, tá vendo? São os clássicos. Os clássicos dizem que é o custo de produção em trabalho que determina o valor.
O Jevons está dizendo, determina a oferta determina o grau final de utilidade, o grau final de utilidade determina o valor. Então, isso é uma tentativa de mostrar que Jevons é consistente com a economia clássica de John Stuart Mill, por exemplo. Na verdade, não. Né? Veja, quando ele fala em custo de produção determina oferta, primeiro que esse custo de produção é o custo psicológico. Né? Não é o custo em termos de trabalho incorporado, objetivo, como os clássicos pensavam, é o custo psicológico. Né? Então, é o aspecto psicológico. Então, começa com a psicologia, depois passa para a psicologia e chega no valor. Né? A psicologia do sacrifício do trabalho, que vai determinar os estoques que vai determinar outra variável psicológica, que é o prazer do consumo, o grau final da utilidade, e aí determina o valor. Interessante isso, né? E talvez não seja uma causalidade, né? Vai de um sentimento para outro sentimento, do sentimento para um estoque, do estoque para outro sentimento. Talvez não haja essa relação de causalidade unidirecional tão estrita assim na análise de Jevons. Bom, o trabalho, esse custo de produção, como eu disse, é medido em sentimentos, né? Não são custos reais, não é número de horas trabalhadas, tá? É esforço psicológico, é a quantidade de dor desprendida no esforço. Então já é uma diferença importante em relação aos clássicos. Bom, então a teoria clássica do valor é diferente, tá? Ok? Os clássicos não vão explicar preços com base na razão entre as utilidades marginais. A utilidade marginal nem é um conceito dos clássicos, tá certo? O Jevons faz isso, mas o Jevons reconhece que a razão das utilidades marginais, que é o resultado do processo de troca, depende das condições da troca. Tá? Ok? A razão das utilidades marginais, que vai determinar a proporção final em que os bens são trocados, depende dos estoques iniciais, que depende do custo psicológico de produção, digamos assim, entre outras coisas também. Né? Então, quando no capítulo 1 da teoria que nós vimos na aula passada, Jevons diz o valor depende completamente da utilidade, mas é desse esquema. Inclusive, a utilidade aí é desutilidade também, né? Que ele olha uma série de situações, não necessariamente uma causalidade temporal estrita, tá certo? Uma série de situações, o sacrifício do trabalho, o prazer do consumo, a formação dos estoques, que explica a formação dos preços relativos. Então, seria a teoria circular? Porque, assim, olha só, quando o trabalhador faz o cálculo do quanto ele deve trabalhar, ele olha o quanto que ele vai receber de bens para consumir, né? Então, mas quando ele avalia o bem, tá, ele precisa do preço do bem, tá? Porque o salário dele é um salário nominal. Então ele tem que comparar o salário nominal com o preço do bem para saber quantos bens serão trocados por esse salário, né? Então, mas o preço do bem ainda não é conhecido, né? Porque o preço do bem vai depender dos estoques iniciais, vai depender do resultado da produção dele. Então ele não pode usar o preço do bem, ou seja, para avaliar o salário dele, para determinar quantas horas ele vai trabalhar, porque ainda não está determinado isso, no momento que ele decide quanto trabalhar, né? Olha o que eu escrevo ali. O cálculo do montante ótimo de trabalho requer de antemão o conhecimento dos preços do bem produzido para chegar a essas utilidades marginais que são comparadas com o esforço adicional do trabalho. São comparadas com as desutilidades marginais do trabalho. Como os preços são teoricamente obtidos a partir dos estoques, então parece que tem uma circularidade, né? Tá certo? O estoque depende da hora trabalhada, o estoque é usado para determinar preço, mas o estoque depende da hora trabalhada, tá certo? Mas a hora trabalhada precisa do preço, mas o preço ainda não foi determinado, porque a partir das horas trabalhadas chega a ser o estoque, chega aos preços. Então é uma coisa que ainda não está disponível para o trabalhador fazer o cálculo dele, né? Então parece que a teoria é circular, você não sabe por onde começar. Se você começa pelo preço, você começa pelo esforço, pela decisão de quantas horas trabalhar, então parece que Jevons estaria caindo numa polaridade. Uma outra opção é dizer que existe uma certa determinação simultânea, né? Tá certo? Os estoques iniciais, os preços de mercado são formados meio que simultaneamente, não tem uma sequência temporal explicitamente definida, ou dizer que na prática o trabalhador não pode escolher dessa maneira o tempo de trabalho, tá certo? Porque ele não conhece as utilidades a priori, só a posteriori, após o trabalho, né? Então, o modelo não poderia ser um modelo de causalidade unidirecional ao longo do tempo. Ok? Outra coisa, como é que explica o volume de estoque? Tá?
Porque o estoque não vai depender apenas da quantidade de trabalho, né? Depende do quanto ele dispõe de outros fatores, depende da função de produção, né? Não é a única variável que determina o volume de estoque, o número de horas trabalhadas. Depende da eficiência desse trabalho e da combinação de outros fatores, né? Então teria que levar em conta essa condição mais real e mais complexa, para ver a relação entre a dor e o sofrimento e o estoque do bem disponível. Jevons seria hedonista? Não vou discutir o hedonismo em Bentham, que certamente influenciou Jevons. Bentham, ele era hedonista no sentido não caricato do hedonismo, certo? Mas vamos ver a relação de Jevons com o hedonista e dos economistas a partir da Revolução Marginalista com o hedonismo. Tá? Então, primeiro que ele fala assim, ó, qualquer motivo que atraia certo curso de conduta, os economistas chamam de prazer. Qualquer motivo que nos afasta de efetuar determinada tarefa, a gente chama de dor. Então ele não entra na análise do conteúdo do sentimento, né? Além do fato de que o sentimento é inferido a partir da ação. Tá? Por que isso é importante? Porque o hedonismo, o sentimento dele tem que ser um sentimento de prazer num sentido muito particular, que a gente chama de prazer hedonista, né? Que é um prazer que atende às necessidades fisiológicas. O hedonismo tem isso, né? É o prazer do porco, né? Tem uma famosa frase: eu prefiro ser um Sócrates insatisfeito que um porco satisfeito. Então é o prazer do porco. O porco, ele tem prazer se ele comer milho, não importa que ele pode engordar, depois ele não consegue nem andar e depois vão transformar ele em banho. Ele não está preocupado com isso. Ele age movido pelo prazer de comer milho. Então o porco é hedonista, né? Tá? Então, aí o hedonismo ele dá um conteúdo muito específico do prazer. É o prazer que atende necessidades fisiológicas. Não necessariamente é esse prazer, certamente não é esse prazer que os economistas Jefferson estão pensando. É alguma coisa que leva a uma ação. Não necessariamente um prazer fisiológico imediato. Então, embora certamente Jevons tenha influência do hedonismo, alguns falam que Gossen também tem influência do hedonismo, isso é menor em Valra e Menger, mas tem que levar em conta assim, o hedonismo dele é o hedonismo de Bentham, que é universalista, que não é um hedonismo caricato, tá certo? E Jevons não entra na discussão do conteúdo do prazer, que tipo de prazer, tá? Ok? É exatamente por isso que os economistas não se preocupam mais com essa questão, porque eles não fazem nenhuma hipótese realmente hedonista do conteúdo do prazer. O prazer pode ser qualquer coisa, que a gente chama de desejo, né? Então, desejo, na verdade, é o que os economistas estão modelando, e não o prazer. Ainda bem, né? Porque o hedonismo mesmo, como psicologia, como eu falei, foi totalmente desacreditada pelos avanços da psicologia do século XIX. Os psicólogos perceberam que não existe o homem econômico, né? Não existe um agente estilizado que possui uma escala mental de preferências estáveis, consistente, calcula racionalmente a estratégia de maximização das satisfações, empregando técnicas marginalistas, que não existiria na prática esse tipo de homem, e de fato não existe. Né? Se Menger, por exemplo, depois vai falar no processo de economização, tentar entender algumas propriedades universais do homem na vida econômica, é mais uma descrição estritamente lógica do que uma observação empírica. Nós vamos ver isso na parte de Menger. Tá? Olha só, o economista americano John Maurice Clark, que é filho, né, do famoso John Bates Clark, que é considerado inclusive um dos caras da Revolução Marginalista, se você vê a vertente americana da Revolução Marginalista, ele vai, pensando na obra do pai, pensando nos marginalistas, ele vai dizer, olha, dada a pesquisa psicológica da época, o comportamento humano não pode ser racional como o meu pai e os economistas imaginam. Pelo contrário, frequentemente ele é impossível, instintivo, inconsciente, instável. Eu não entendo, diz o Clark, né? Porque os economistas, meu pai, esses economistas ingleses, possuem essa, aí a tradução é minha, paixão irracional pelo cálculo racional desapaixonado. Legal essa frase, né? Paixão irracional pelo cálculo racional desapaixonado. Porque eles são tão apaixonados pelo cálculo racional, pelo cálculo frio? Por que eles são irracionalmente apaixonados pela hipótese de que o agente econômico efetua um cálculo frio? Já que essa não é a posição dos psicólogos da época. Por exemplo, Charles Peirce, William James, John Dewey, né, os grandes behavioristas da época. Né? Qual é a conclusão que eles chegaram do comportamento humano? É ativo, é dinâmico, é empreendedor? Não é simplesmente um comportamento frio, irracional, maximizador. Tá? Então, esse subjetivismo da Revolução Marginalista parece que não é científico.
Porque a própria psicologia mostra que o comportamento humano tem aspectos não muito estáveis, tá certo? Não muito racionais, digamos assim, tá certo? Não muito calculistas, tá certo? Mas, por outro lado, não quer dizer que não haja outros aspectos que sejam objetivos e mensuráveis. Porque os próprios psicólogos vão medir alguma coisa, tá certo? Mas não com base num subjetivismo hedonista. Tá? Não com base apenas na introspecção, como as leis gerais de Jevons, que seriam puramente introspectivo. A introspecção não é suficiente. O psicólogo se apega à análise empírica. O psicólogo se apega, como eu vinha dizendo, à análise empírica do comportamento real. Tá? Não, talvez não a teoria econômica que os economistas oferecem para entender o comportamento do consumidor. Será que essa teoria de Jevons e a dos outros revolucionários estão preparados para responder às questões que são tratadas pelos economistas, pelos psicólogos? Como os consumidores respondem a novas situações? Como as preferências são formadas e alteradas com o tempo? Como a propaganda influencia as vendas? Como as forças sociais interferem no comportamento do agente? Qual é o papel dos hábitos, dos costumes e da emulação social? Parece que Jevons não responde essa pergunta na análise dele. Parece que os marginalistas não se preocupam com esses aspectos psicológicos, tal como estudado pelos psicólogos, tá certo? Aplicando-os no estudo da análise do agente real. A teoria da utilidade dos economistas seria excessivamente abstrata e descolada da realidade. Os estudos empíricos dos psicólogos. Seriam os economistas hedonistas? Será que todos os economistas assumem hedonismo como hipótese comportamental e o próprio Jevons? Vamos ver. Dizer que as ações humanas são conduzidas pelo desejo individual, isso não é hedonista. Como eu falei, precisa analisar o conteúdo desse desejo. E da maneira como Jevons coloca, ele cita aquele autor bem, na verdade aquilo parece mais uma tautologia do que uma constatação empírica. De fato, deve ser entendido como tautológico. Por quê? Ele observa o curso de ação e trabalha com a hipótese que aquele impulso de ação ele é conduzido por um impulso. Dizer que o homem age com base de um impulso, ok, não tem nenhuma hipótese hedonista nisso. Tá? E simplesmente o que o economista está analisando é o desejo associado a esse impulso. Não importa o conteúdo hedonista desse desejo, se esse desejo é satisfação hedonista ou não. Simplesmente o que os economistas estão dizendo é que há um impulso que guia a ação. Isso não é hedonista. E Jevons não é hedonista. Como que entraria o hedonismo? Tá? Quando se associa esse desejo à satisfação hedônica. Quando não se faz a distinção entre desejo e satisfação hedônica, aí você pode dizer que o economista está assumindo a hipótese hedonista, coisa que o economista não faz. Tá? Se eu digo, né, que o desejo do homem, quando age, é simplesmente a satisfação hedônica do consumo, como o porco consumindo milho, aí o economista está usando a hipótese do hedonismo. Mas ele não precisa dessa hipótese. Ele só precisa da ideia do impulso do desejo. Esse é o ponto. O desejo não precisa ser proporcional à satisfação hedônica. A utilidade do bem, tá? O poder de satisfação do bem, tá certo? É o desejo pelo bem. Tá? O desejo não precisa ser um desejo hedônico. Tá? É simplesmente algo que leva, é um impulso que leva os homens a disputarem o bem, a almejarem o bem. Não importa o conteúdo desse impulso. Tá? Então, os preços, no fundo, estão relacionados ao desejo e não à satisfação hedônica. É isso que os economistas precisam, é isso que eles fazem na teoria da utilidade. Aquele prazer é um prazer em termos de medida de desejo. É o que leva os homens, impulsiona os homens, conduz os homens a quererem bens, a se sacrificarem pelos bens, a pagarem pelos bens. Tá? O Alfred Marshall percebeu isso. Tá? E ele disse, olha, precisamos separar desejo e satisfação hedônica. Tá certo? Ok? E o Marshall vai dizer mais. Quando eu falo em satisfação hedônica, eu me relaciono com a base fisiológica imediata. Tá? Eliminar o desconforto, suprir a sede, a fome, atender às pressões do organismo, às demandas do organismo.
O economista não precisa se prender a isso, ele pode fazer um modelo do desejo humano de uma maneira geral, o que leva o homem a desejar um bem. Impulsos, hábitos, até morbidez, pode ter autoabnegação, não precisa ser egoísta, pode ter expectativas, as expectativas podem ser erradas, então tem várias coisas que levam o homem a desejar o bem, não necessariamente uma satisfação hedonista. Ok? Mas o próprio Marshall disse que é difícil na prática separar esse desejo abstrato do economista da satisfação hedônica, tá certo? Mas é isso, não há hipótese do hedonismo, tá, no trabalho dos economistas marginalistas, subjetivistas. Que é preciso separar, portanto, desejo e satisfação. Tá? Embora seja difícil evitar, explicitar essa separação na teoria econômica. Né? Ok? O próprio Böhm-Bawerk diz, olha, essa questão é besta, tá? Essa questão não é importante, tá? Senão vai levar a um agnosticismo, a gente vai perceber que não é possível dizer se o economista está sendo hedonista ou não, tá certo? Não há princípios que mostram a relação entre desejo e satisfação, então é melhor esquecer esse conceito e entender só que nós não somos hedonistas, economistas, nós economistas. O Pigou, ele vai dizer o seguinte, olha, quando a gente trata de bens ordinários, ok, a gente pode falar em satisfação, até hedonista, mas é bem ordinário, o organismo busca se manter, tá certo? Então, quando os agentes falam, quando os economistas moderam agentes que buscam bens de primeira necessidade, tá certo? Os agentes estão, de fato, procurando roupas, comidas, alguma coisa, desejam isso para satisfazer necessidades primárias. Então, você pode dizer que, nesse caso, existe uma satisfação hedonista, porque o organismo tem esse lado hedonista, ele precisa sobreviver, tá certo? Então, a gente pode dizer que, para bens básicos, é satisfação mesmo nesse sentido. Mas a teoria do consumidor não é só a teoria do consumo de bens básicos. Tá? E uma outra coisa também é a relação do desejo com o objeto. Né? O objeto desperta o desejo, mas não necessariamente é uma propriedade objetiva do objeto que eu associo a esse desejo. Tá? Muitas vezes os homens imaginam que o objeto seja capaz de obter esse resultado e o objeto não leva esse resultado. Sei lá, pega uma fruta, fala, essa fruta tem mais vitamina C que a laranja e a acerola, vamos comer muito essa fruta. Aí descobre que essa fruta não tem essa vitamina C, que não provoca o efeito coisíssimo alguma. Então havia aí, no caso, uma falsa representação, um equívoco. Mas tem um desejo, né? Eu tenho um desejo de tomar esta porção mágica, se eu tomar um banho com esse líquido aqui, é um banho de descarrego que vai me proteger. Pode ser que não tenha propriedade nenhuma, mas você deseja esse líquido fabuloso, mágico, e paga por ele. Então, a verdade, você está pagando por uma coisa que não vai ter efeito. Isso ocorre muito na vida real, no dia a dia. Os exemplos são muitos, vocês podem imaginar. Tá? Então, os homens, eles almejam objetos. Tá? Independente até da capacidade desses objetos gerarem efetivamente utilidades ou prazeres. O que existe é os que os homens desejam, esses objetos, e tem impulsos que aproximam o homem na direção desses objetos, não importa se são hedonistas ou não. Tá? Existe um cálculo que é feito a partir desses impulsos, não necessariamente é um cálculo hedonista. Tá? O comportamento do homem pode ser muitas vezes impulsivo, instintivo, inconsciente, instável, tá? O que significa que não seja possível estabelecer um cálculo racional para explicar o comportamento de mercado. Isso é interessante. Né? Não precisa essa hipótese aplicada estritamente, tá? Para que se possa modelar o homem. Tá? Porque por trás dessa instabilidade existem alguns princípios até de natureza lógica, tá certo? Que os economistas teóricos eles descobrem, eles aplicam e explicam bastante bem a realidade. Tá? Então a tentativa, como por exemplo do Veblen, né, tão destacado em outros cursos de história do pensamento econômico, que no fundo é um economista, não confunda Max Weber com o Veblen, economista institucionalista americano, que no fundo é um economista fracassado. O programa de pesquisa dele, que tentou aproximar a economia dessa psicologia real, que critica o hedonismo, que critica o homem racional, o homem econômico, acabou não funcionando. Tá? Foi um fracasso, como eu digo aí, como eu escrevo aí nesse slide. Tá? Então, o que o economista precisa é uma teoria do desejo, tá certo? A partir do impulso, do desejo, se pode determinar perfeitamente a teoria da demanda, tá certo? Por outro lado, o economista explica, né, os sentimentos a partir da observação. Tá? Então, não é, embora seja inferido da curva
seja necessário para explicar a curva da demanda. A curva da demanda é uma situação de maximização de desejo, né? Tá certo? Primeiro você determina a condição da segunda lei de Gauss, para a partir daí derivar a curva de demanda, mas as utilidades que aparecem ali, tá? Elas são explicadas, né, de uma maneira a partir da ação do indivíduo, né? De uma maneira que não é independentemente da observação das situações de mercado, tá? O que gera uma certa circularidade, mas que na verdade não é circularidade, simplesmente é coisa de determinação simultânea. Tá? O que os economistas precisam é uma lei dos desejos decrescentes, basicamente isso. Não necessita de uma lei hedonista, utilidade marginal hedonista decrescente. Simplesmente desejos decrescentes é o conteúdo fundamental da primeira da lei de Gauss, aplicada tanto no consumo como na desutilidade marginal do trabalho. Tá? E é mais uma ideia de que o valor explica o valor, tá? Num processo simultâneo, tá certo? Não precisa ter uma sequência, determinar o sentimento, determinar o valor, tá certo? E de fato não há uma direção causal bem determinada, ok? É melhor pensar em relações simultâneas, como faz Walras explicitamente, né? Você tem um conjunto de variáveis, a configuração entre essas variáveis no equilíbrio, que isso para Walras é explícito. Embora os economistas austríacos critiquem a não causalidade, eles falam muito da importância de causalidade, tá? Isso nós vamos ver na análise detalhada de Menger, tá certo? O economista precisa mais do que identificar os critérios lógicos, racionais que explicam a troca, tá certo? O Hayek, que é da terceira geração, da quarta geração da escola austríaca, vai dizer, olha, não é apenas uma lógica pura da escolha que os economistas devem fazer. E os economistas devem voltar a certos aspectos, digamos, empíricos. Mas isso nós vamos ver depois. É uma sofisticação dessa análise que vai acontecer nas décadas seguintes. Ok? Por exemplo, os artigos do Hayek nos anos 30, o Economics and Knowledge, o Economia e Desenvolvimento, que poderemos falar mais a respeito disso numa outra aula. Ok?